Seja para ter, recuperar e especialmente manter a boa saúde, uma das primeiras recomendações dos profissionais da área é que o indivíduo esteja bem nutrido. Mas na prática, o que é que isso significa? Vamos entrevistar hoje no nosso podcast a coordenadora de nutrição da FUPAC Unipac, professora Elisa Grossi, que vai falar sobre essa importância, da gente estar bem nutrido. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa tarde. Muito agradeço o convite, Lívia, e a rádio. Estou aqui para falar um pouquinho da área que eu amo, que é ser nutricionista e nutrição. Bacana. E a gente teve aí algumas comemorações no mês de março, por exemplo, dia 31 de março, que foi o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, e também no dia 7 de abril vamos comemorar o Dia Mundial da Saúde. Qual que é a importância, do segmento nutrição estar ligado à saúde, à área da saúde? Então, na verdade, hoje, alimento, a gente tem a frase, que a gente usa muito, que utilize o alimento como seu remédio, Que isso já vem bem, de décadas passadas em relação à nutrição. E hoje a gente sabe que realmente o alimento, ele além de ter os nutrientes, que a gente fala, que são os micronutrientes, vitaminas, minerais, a gente também tem os macronutrientes, que são os nutrientes como carboidrato, proteína, lipídio, cada um exercendo as suas funções, A gente também tem dentro dos alimentos alguns compostos, que a gente chama de compostos bioativos, que estão extremamente relacionados com a saúde, Então a importância hoje do chamado nutrir, de fazer essa nutrição do indivíduo, a gente não pode pensar, só no alimento em caloria, em quantidade, e sim a qualidade do alimento. É verdade. E qual que é a importância, por exemplo, de adotar bons hábitos? Então, hoje, na verdade, a gente tem um grande avanço na prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, O que são as doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, câncer. E hoje, um dos pontos mais importantes que a gente fala, obesidade, esqueci de falar da obesidade, que é o ponto mais importante aqui que eu vou falar, é o acúmulo de gordura. Porque o acúmulo de gordura hoje, ele causa, a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Então, quanto mais gordura a gente acumula, mais inflamado a gente fica, mais inflamação vai gerando no nosso corpo, e isso vai alterando todos os hormônios, tanto insulina principalmente, Então, hoje a gente tem uma resistência insulínica relacionada a esse processo inflamatório, a nossa insulina não funciona bem, e isso vai gerando as doenças. Então, para a gente ter uma noção, esse complexo, que pode vir tanto do intestino como das células de gordura, pode gerar até uma artrite reumatoide. Então, hoje as pessoas têm fibromialgia, artrite reumatoide, tudo relacionado à inflamação. E essa inflamação, ela é causada por esse acúmulo de gordura e também por um intestino maltratado, A gente fala o intestino rala-tripa, Usando um bom termo que a gente usa nas palestras aí, que é o intestino rala-tripa. Então, cuidar da saúde do intestino, principalmente hoje, é uma nutrição adequada. E diminuir esses compostos inflamatórios, que são alimentos industrializados, Consumir mais frutas, verduras e legumes, Desembalar menos, ir cortar, utilizar os alimentos in natura mais, ir menos ao mercado e usar menos alimentos ultraprocessados. Bacana. E além dessa dieta equilibrada e saudável, por exemplo, é importante a prática de exercícios físicos. O que mais que a senhora orienta? Sim, a gente fala de hábitos alimentares. A gente tem que entender o seguinte, Lívia, nós não podemos trabalhar com restrição. Eu acho que a restrição, ela serve para alguns, mas não servem para outros. E muitos entram em compulsão. Então, a gente tem que adotar uma reeducação mesmo, A pessoa saber montar o seu prato. Então, não é tirar o arroz, não é tirar o feijão, não é tirar produtos que vêm debaixo da terra, Esses são tabus
que a gente tem e que acaba que muitas pessoas adotam essas restrições e descompensam isso tanto na parte hormonal quanto também psicologicamente. Porque eu acho que hoje saúde, é o que a gente estava conversando aqui antes, começa pela cabeça, né? A saúde mental hoje é muito importante para a saúde do corpo. Então, adotar hábitos alimentares saudáveis, como montar um prato diversificado, né? Com produtos mais in natura. Então, utilizar mesmo a nossa agricultura tão forte aqui da região. A gente tem tantos agricultores familiares aqui na região, procurar esse tipo de agricultura mesmo, usando produtos in natura, evitando de comprar em mercado produtos prontos, que eu sei que é difícil, a gente tem que tirar um tempinho para montar isso dentro de casa, principalmente quem tem criança, a gente vê uma diferença muito grande, e obviamente que a alimentação sozinha, ela não está envolvida com o termo saúde sozinho. A gente tem que ter a prática de atividade física. Por quê? Porque a prática de atividade física, ela está relacionada com todo o processo também que a gente tem de estresse oxidativo, né, de envelhecimento precoce, de diminuição da hipertensão, da pressão arterial, diminuição da glicemia. Já é comprovado cientificamente que fazer atividade física junto com a alimentação, a gente tem um resultado muito melhor. E professora, qual deve ser, por exemplo, o prato ideal para as refeições de almoço e jantar? Então, almoço e janta é uma dica muito legal, né? É uma estratégia que a gente usa muito boa para almoço, às vezes consumir uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã antes do almoço, preferir o orgânico, né? Porque ele não tem nenhuma substância ali, né, aditiva. Então a gente, usando o vinagre de maçã, a gente diminui a resistência insulínica, ou seja, a gente faz com que a insulina seja produzida em menor quantidade para poder metabolizar aquele carboidrato, e o carboidrato vai sendo liberado lentamente. E para isso acontecer associado, a gente precisa muito de utilizar as fibras. E aí eu preciso ter cor, conforme a gente está mostrando aqui, né? Ter um prato com verduras, legumes, de preferência crus, né? Para poder estar fazendo o efeito da fibra, tanto a fibra que melhora o peristaltismo intestinal, quanto aquela que regula, né, a glicemia, o colesterol. A gente precisa ter isso dentro da alimentação. Então, fibras, né, provenientes de verduras, vegetais, legumes. O arroz, né, não há diferença, né, como que eu falo, de composição calórica entre o arroz integral e o arroz polido, né, o arroz tipo 1. Não existe, não, então, calórica diferença. não. Mas o arroz integral, ele tem a fibra. Então, isso vai diminuir essa produção, essa liberação de glicose, né, para o corpo. Então, isso favorece muito. O feijão ali, a gente pode trocar, eu não consumo, igual eu peguei uma paciente ontem, que ela não consumia feijão. A gente pode trocar por outras leguminosas, né? Então, usar uma lentilha, usar um grão de bico, fazendo essa substituição. E a proteína, né? Aí vai da preferência da pessoa, né? Respeitando, né? Cada um, a gente tem os veganos, tem os vegetarianos, então você vai usar ali a proteína, né? Da forma que for favorecer aquele paciente, vai ser ou proveniente de carne ou não, se vai ser uma proteína proveniente vegetal ou não, aí a gente tem que ter a proteína também no prato. Vamos falar então agora um pouquinho, para finalizar, de saúde mental, né, que também está muito ligado aos nutrientes. Existe algum alimento que contém aí um nutriente importante para melhor prover a saúde mental? Então, na verdade, falar de saúde mental, a gente tem que falar das vitaminas do complexo B, né? Vitamina B12, vitamina B6, vitamina B3, vitamina B1. Esse complexo B, ele é extremamente importante para saúde mental. Então, essas vitaminas estão muito presentes em farelo de trigo, né, integral, né, as oleaginosas, né, a castanha, nozes, a macadâmia, né, as oleaginosas em geral. Então, são boas fontes desses tipos de vitamina. E a B12, né, a gente encontra, né, nos alimentos de origem animal também. Então, o consumo de alimentos de origem animal, aí tem que ver de acordo com cada paciente, né? Dependendo do seu exame bioquímico, né? Da sua condição.
para a gente estar indicando qual tipo de alimento que a gente vai fazer para trabalhar essa parte das vitaminas do complexo B. E o abacate que a gente estava conversando nos Então, bastidores? o abacate ele é muito importante porque ele tem uma substância, né, que chama beta-citosterol, e essa substância ela tem relação com o sistema nervoso, né? Ela melhora, né, a barreira hematoencefálica, ele melhora a ação dele antioxidante, anti-inflamatória, melhora a transmissão, né, neuronal. Então ele favorece, né, a pessoa se sentir melhor, diminuir o processo de depressão. Pela parte mesmo, eu não vou entrar na fisiologia, né, mas ele ajuda muito, né. Falando de fibra, por exemplo, como eu falei dos compostos, né, que os alimentos têm, as fibras, a gente tem uma fibra solúvel muito importante, que é a beta-glucana, que está presente na aveia, por isso que a gente usa muito a aveia, né, dentro da nossa alimentação, para redução de colesterol, para redução glicêmica, né, pacientes que são diabéticos, hipertensos. As oleaginosas, para quem é hipertenso, é muito importante por causa do magnésio. Hoje o magnésio está muito envolvido também na parte cerebral, né? O treonato, magnésio, treonato, ele é muito importante para a parte cerebral, então para sono, para a qualidade do sono. E óbvio, né, gente, a gente não pode falar de saúde mental se a gente não fala de higiene do sono. É verdade. Que a gente não faz, né? Que muitos não fazem, né? Que é tirar mesmo a tela uma hora antes, né? Tomar aquele banho, relaxar. Muita gente faz para a saúde, né, do sono, para a higiene do sono, fazer uma meditação antes de dormir, para poder diminuir o cortisol, né? A gente precisa reduzir o cortisol na hora de dormir. E produzindo a melatonina devagar para ter um bom sono. Uma boa qualidade de sono está envolvido também na prevenção de doenças, como diabetes, como obesidade. Então, assim, o ciclo circadiano é importante. A gente ter, né, a hora de acordar, com o aumento do cortisol, que é a hora do up, vamos levantar, e a hora da gente dormir, que é a hora que o cortisol tem que diminuir, a melatonina aumentar, para aquele sono REM, aquele sono pesado, ele acontecer de forma significativa. Muito obrigada pela participação, Nada. viu, coordenadora? Algum contato que você gostaria de deixar? Então, gente, lembrando da importância da nutrição, tá? Eu faço, né, atendimento também, né, particular, né, junto aí com os alunos, e também faço na clínica de estética. Quem quiser o meu contato, meu Instagram, né, é ElisaProfNutrir. A gente tem o Instagram da instituição também, né, o nosso Instagram, Nutrição Unipac Barbacena. E estou à disposição, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa. Muito obrigada pela sua participação. O programa de hoje fica por aqui.